Aqui, então, a gente vai continuar a história da saída do Egito, mas não aquela que você ouviu quando você era criança. Então, no terceiro shiur. Vamos lá. Moshe Rabbeinu nasceu. Moshe Rabbeinu nasceu de 6 meses. Os egípcios, depois que o Amram voltou e se casou publicamente com a sua esposa Yocheved, eles começaram a contar. Casal religioso, o que você faz? Você já casou, você já começa a contagem regressiva. Então, eles já estavam lá de olho. 9 meses, eles iam bater na porta para ver se nasceu o bebê. Só que Hashem adiantou o nascimento de Moshe e ele nasceu com 6 meses. E assim, ela pôde cuidar dele por 3 meses. E quando ela coloca ele na cestinha, ele já tinha 3 meses. Um pouquinho mais fácil, um pouquinho mais seguro, digamos assim, para para colocar ele lá. E aqui, uma pergunta. Você pegaria seu filho, colocaria ele numa cestinha feita em casa para botar ele para descer o rio de rafting? Vai, sim. Quais são as chances dele sobreviver? Mas quais são as chances dele sobreviver? Ah, ia ser morto, aí você bota ele para andar de rafting, com 3 meses de idade. Vai descer o rio, o Rio Nilo. Mas era, não era o rio, era um riachinho que dá para. Ah, boa, muito bom. Então, Vatassem Basu. Então, aqui vem um erro. Sim, erro não, assim, como as pessoas entendem. Imagina que botou ele para descer o rio, e aí estava quase caindo lá, a cachoeira lá, ia descer, bum, aí esticou o braço lá, pegou. Não foi assim. Vatassem Basu, na verdade, ela colocou como você traduziria isso? Como se fosse um cantinho para uma água parada entre os juncos que tinham lá, do lado do rio. Então não foi que literalmente ela colocou para ele entrar no rio e descer. Então, o objetivo para esconder ele lá. O objetivo era para esconder. Então não foi que ele estava descendo o rio. Ela colocou ele num canto. E por que esconder lá? Poderia ter um lugar melhor, mais seguro. Então, na verdade, uma das coisas, que o motivo que ela colocou lá, é que havia um decreto, na verdade, que os sábios do Paró tinham visto. Por que eles decidiram fazer esse método de jogar no rio? Ontem a gente falou uma questão de assim eles poderiam encobrir o crime. Mas a outra coisa é que eles viram que o chefe, esse que vai salvar o povo de Israel, vai morrer pelas águas. Que na verdade, que lá na frente ele ia bater na pedra, e saiu água, e aí por isso ele acabou morrendo. Então eles vêm, mas viram uma visão meio turva. Então por isso o Paró falou, bom, então vamos adiantar o expediente e vamos acabar colocando ele na água. Na hora que ela colocou ele na água, pronto. Então eles já viram que ele já está na água. Já não tem mais o decreto. E de fato, quando Moshe Rabbeinu foi colocado, terminou aquele decreto de colocar os meninos no Nilo. Então, sim, os magos de alguma maneira, os magos viram, sim. Então, dessa maneira, ela conseguiu anular o decreto contra o povo judeu. Então, tem aqui mais um detalhe da história, também desconhecido. E aí, então, o que acontece depois? A filha do faraó desce para se banhar com as suas servas e ela vê de longe que tem lá uma cestinha e ela estica et amatá, significa et amatá. Então ela, está escrito, então, vatishlach et amatá, ela manda a sua amatá. Amatá tem 2 traduções, uma pode ser a sua serva, outra, o seu próprio braço, e o braço se esticou conforme o Midrash, muitos metros, e pegou o bebezinho, certo? E a pergunta é, por que inventar essa história? O Midrash falar que o braço dela se esticou para parecer uma historinha da Disney. O Midrash quer dar assim, um pouco mais de emoção, quer dar um pouco mais de... Está escrito amatá, amar a ivriá, que a gente tem na Torá. O que é amar? Serva. Ela mandou a serva. Por quê? Porque ela tinha serva. Assim, vai lá e busca para mim. Não tem nada de incompreensível. Seria menos fantástico. Né? Menos fantástico. E mais ainda, Deus não faz um milagre à toa. E o Midrash não ia contar o milagre à toa. Tem alguma mensagem que o Midrash quer contar para a gente? Fala.
Boa. Então, isso é uma boa pergunta. Então, por que que a serva não denunciou? Então, essa aí já está, você já está na dica para a resposta. Por que que a serva não denunciou? Então, o que acontece? Qual que é a função do Midrash? Você que leu o livro sabe. O Midrash, ele funciona, eu comentei isso uma vez no Shiur, ele funciona como a melodia numa música, os acordes numa música. A melodia não, os acordes. Quem toca piano aqui? Você é músico? Não. Saxofonista. Então, quem toca piano, mesmo que não toca, sabe que se toca com as duas mãos. Mas você não está tocando a mesma coisa com as duas mãos. Com a mão direita, você está tocando a melodia, que é a música que a gente conhece. Com a esquerda, você está fazendo aquele som de acompanhar. Dá para tocar só da direita? Dá para tocar só da esquerda? Não vai fazer sentido a música, tá certo? Então, se você vê só o Midrash, não faz sentido. Ele é a mão esquerda. Ele dá a melodia para a Torá. Se você vê só o da direita, só o Rumash, você tem a história. O Midrash, na verdade, vem trazer para a gente qual que era a emoção que estava acontecendo naquele momento. Você leu a história, mas ele quer explicar o que de fato, qual que era o sentimento dos que estão participando da história. O que está acontecendo por trás? Essa é a função do Midrash, entre outras. Então, que na verdade, o que o Midrash quer contar para você, contando que a mão dela se esticou? Isso aqui é uma coisa, quando eu vi, achei maravilhoso. Vamos pegar a história. Você falou, como é possível? Por que será que a serva não denunciou? A pergunta não é nem para a serva. Como é possível que você, Bátia, a filha do Paró, aquele que está se sentindo ameaçado, aquele que escravizou o povo, aquele que está tentando acabar com esse povo, você mesma vai ser aquela que vai contra o decreto do seu pai? Você deveria ser um exemplo. Ela é contra. Ela acha que é injusto. Boa. Mas você concorda? Você concorda que para ela ter essa coragem, ela precisou de muita força de vontade. Ela precisou driblar o medo, precisou driblar as consequências, driblar, tudo bem, filhinha do papai, talvez ele vai acabar deixando, mas ela precisou encarar uma coisa muito difícil. Ela poderia ter pena de morte. E se ela não contasse para o pai, talvez as servas iam contar. Então, você pode imaginar o que estava passando na cabeça dela naquele momento. Então, o que ela fez foi algo impossível, a princípio. Ela tomou uma atitude impossível. O Midrash expressa isso com a ideia da mão. O que é a mão? Estava numa distância inalcançável, mas ela falou, vou fazer minha parte. Eu vou tentar pegar. Eu vou fazer minha parte. O que vai acontecer, eu deixo para Deus o resto. Então, quando ele conta a história da mão, que de fato não é uma invenção, de fato aconteceu, mas o que o Irash está querendo transmitir para você é o que estava acontecendo naquele momento. Ela realmente tentou fazer o impossível. Ela esticou a mão para fazer algo que, nas circunstâncias que ela se encontrava, ela poderia chegar e falar, eu não tenho culpa, eu fui ordenada, sou filha do meu pai, é culpa dele, eu não tenho que salvar nenhum judeu. Poderia se omitir. Ela vê a injustiça, não foi o que ela fez, ela está se omitindo. Deixa lá o bebê. Talvez ele vai sobreviver. Talvez a mãe está cuidando. Ela foi lá ativamente contra o pai dela. Então aqui a gente já tem a mensagem direta de que essa atitude de Bátia é a gente saber que quando a gente vê uma oportunidade de salvar alguém, de ajudar alguém, mesmo que pareça impossível, mesmo que seja algo que você pode imaginar que talvez vão ter consequências negativas, nunca você vai ter consequência negativa de fazer uma mitzvah. Você vai ajudar alguém, faça a sua parte e a Hashem vai esticar e ele vai ligar você com aquilo que parece impossível. Ele vai terminar para você. Você precisa unicamente mostrar que você quer. Estica a tua mão. Uma coisa também curiosa. Espera aí. Se você está me dizendo que a mão dela se esticou, quer dizer que ela estava longe. Se ela estava longe, por que ela esticou a mão? Ela devia ter nadado. Quando você chega perto, você estica a mão. Ou manda alguém buscar. O que significa isso? Então, isso só reforça o que eu estou dizendo, que o Midrash está querendo dizer é que o que ela estava fazendo era um ato impossível, era um ato completamente contra o senso. E ela foi lá e esticou a mão dela. Fisicamente também esticou a mão dela, mas muito mais do que fisicamente, era a questão que ela estava passando, o conflito que ela estava passando naquele momento, e ela superou e se tornou realmente Bátia. E naquela hora, inclusive, ela estava fazendo um mikveh e ela se tornou uma Yodia. Fala. Não, ela foi para o Rio. Sim. Fazer líquido do Rio.
Também pensar que ela se Sim. converteu. É pior que ela olha para Moshe Rabbeinu, ela vê a Shekhinah. Sim. Sim, sim. Não, Paró vai ficar sabendo, calma. Paró vai ficar sabendo. Ok, vamos lá. Era Shavuot. Sim, era Shavuot. Era Shavuot. Faz a conta, ele tinha 3 meses de idade. Zain Sivan, ele nasceu Zain Adar. Boa. Claro, claro, vai ter a história do Midrash, do dinheiro com as brasas. Pode ser. Pode ser. Não é do filme. Não é do filme. Não vem com a história do filme, sabe? Se for do Midrash... Ah, tá bom. Ok. E aí ela vê, então, um jovem, a linguagem, um jovem chorando. Jovem? Como chama isso? Já tinha 3 meses. Sabe por quê? Ele tinha a vovozinha que fala, esse vai ser um doutor. Tá vendo o doutor? Esse é o médico, esse é o advogado. Mas, de novo, o Midrash fala isso pra gente. E interpreta, que ele fala, Nar é um jovem. O que significa? Coloque Nar. Ele tinha uma voz de um Nar. Então, o que você vê? Na verdade, uma criança, normalmente, ele nasce um bebê, vai se desenvolvendo. Moshe Rabbeinu já nasceu pronto. Ele já nasceu completamente, com a alma dele, já veio de um grande tzadik já desenvolvido. Então, o fato que a voz dele já era um choro mais de um jovem, era, na verdade, a expressão de quem realmente Moshe Rabbeinu era. Aí ela abre e está escrito, ela ela vê a luz, na verdade, está escrito que ela vê, cadê o Urash aqui? Peraí. O Vatiftar Vatireu, ela abriu e viu. Não precisa contar esse detalhe. Abriu, viu, tá? Eu entendi já. Foi lá, buscou, ele abriu, viu, mexeu, levantou, segurou, abriu e viu, diz o Midrash, ela viu a Shekhinah que estava com ele. Então, a primeira coisa que nem você falou, para você ter a sensibilidade de enxergar a Shekhinah, você tem que estar num nível espiritual elevado. A Shekhinah está aqui na sinagoga, você enxerga? Você está num nível elevado. Então, a Bata está num nível elevado. E a outra coisa, também ela vai ver que ele já tinha o Brit Milá. E dessa forma, ela sabia que ele era dos Yehudim. Na verdade, ele não fez o Brit Milá, ele já nasceu com o Brit Milá, que reforça a ideia que não, muita gente, às vezes, já tem uma evolução maior, tzadikim, etc. Mas nem sempre aquilo se expressa no corpo físico. Moshe Rabbeinu era tão grande que até o corpo físico dele expressa que ele realmente já estava no nível avançado. Assim como a gente fala sobre Sará. Sará era muito bonita. Por que a Torá conta pra gente que ela era bonita? Que diferença faz? Significa que ela era tão espiritualmente elevada a ponto que até o corpo dela expressava isso. Não são todas as Sadikot que tinham essa vantagem, mas ela era tão grande que expressava no corpo. Então, assim também como Moshe. Até a voz dele era como alguém mais velho. Até o corpo dele já nasceu com Brit Milá. Bom, ela tira, e aí aparece a Miriam, que estava cuidando. Então aqui a gente vê que ela não ficou lá, botou e esperou o bebê descer o rio. Ela estava lá de olho para ver o que acontecia. Por que para ver o que acontecia? Se a gente reforçar aquilo que a gente falou antes, ela sabia que o decreto tinha sido anulado. Bom, eu coloquei o bebê aqui, anulou o decreto. Vamos ver qual é o próximo capítulo da história. Então ela ficou olhando. E aí a filha de Paró vê a Miriam, ela fala, vamos... E aí o Midrash conta pra gente a famosa passagem, que ela vai lá e ela tenta fazer com que ele mame das egípcias. E Moshe Rabbeinu, ele não mama de nenhuma egípcia. Por quê? Por quê? Desde quando precisa ser kasher? Leite humano é leite humano. Não, mas aí tem problema também de Avodazará, ele não queria alguém que fizesse idolatria. Não, espiritualmente. Então, não. Se ele já nasceu de Sadiquim, o Sadiquim tem uma repulsa. Bom, tem uma repulsa. A pergunta é repulsa a quem? Então, normalmente a gente fala que tomar um leite que não é kasher. Kasher é um termo usado para animais, tá certo? Se você está mamando direto de uma mãe, seja lá quem for. Então, é uma questão alárrica, curiosa.
será que hoje a gente faz questão, a mãe de dar, mas eu tinha mãe de leite, ama de leite, que na verdade era considerado dar de mamar, era uma coisa que você, não, a mãe não vai fazer esse tipo de trabalho. Você delegava, fazia questão de delegar para ama de leite. Só que era um trabalho que não era chique o suficiente. Você deixava isso para servas. Então você tinha as mulheres que faziam isso. Então tem uma questão halakhica em relação a isso. Mas para Moshe a linguagem é a boca que vai falar com a Shekhinah futuramente não poderia ter esse leite. Ou seja, não é kasher. Kasher ou não kasher é uma questão de debate. Mas Moshe Rabbeinu tinha um cuidado a mais. A boca queria falar com Deus, ela deveria ser preservada. Se receber um leite de uma judia. E aí se pode dizer, porque as egípcias eram impuras pela Avodazará, o próprio fato de ser egípcia e não ser judia, não ter. Mas aqui a gente vê algo muito importante, que às vezes a gente fala, o kasher é importante quando a criança for crescendo, quando ela for entender, a gente vai dar para ela ser rigoroso com o kasher. Mas se é bebê, tudo bem, passa. Pelo contrário, já antes de nascer e durante a gravidez, a mãe tem que ter um cuidado especial com o nível de kashrut que ela tem que tentar subir de nível. Então, um bebezinho, não tem essa, ele é bebezinho. Você vê Moshe Rabbeinu, que bebezinho, ele teve, Hashem deu para ele, não é ele, né? Talvez o próprio corpo dele repulsou, né? Que nem se falou, ele não aceitou. E aqui tem uma passagem muito curiosa, que a gente vai ver depois no Midrash, que quando ele está brincando, Moshe Rabbeinu está lá no palácio do Paró, ele está brincando, não tinha videogame, não tinha celular, o que ele fazia? Então ele pegou um dia a coroa do Paró e colocou na cabeça. Tudo bem, às vezes a criança vai lá, pega o chinelo da mãe, a chave do pai, coloca o terno do pai. Chapéu do pai. Tudo bem, normal. Tudo bem, é uma brincadeira. Só que Paró, com a história que a gente vê, que ele consultava, a história do Paró com os sonhos, a história que ele consultou os magos, ele entendia que esse mundo expressa algo muito além do que simplesmente aquilo que a gente enxerga. Então ele ficou na dúvida, será que é só uma brincadeira? Ou talvez, de fato, ele está querendo um dia tomar meu reino. Foi de fato o que aconteceu. Ele derrubou o Paró e seguiu o caminho com toda a riqueza do Egito. Então ele ficou na dúvida. Então ele consultou com seus conselheiros. Falaram para ele, quem foi que falou para ele? Se eu não me engano, foi Bilam que deu essa ideia. Se eu não me engano. E ele falou, coloca na frente dele 2 bandejas. Uma bandeja com brasa que brilha e uma bandeja com moedas que brilham. Então, se ele escolher a brasa, ele não sabe a diferença entre moeda, brasa, ele vai pegar o que brilha mais. Então, ele não sabe o que ele está fazendo. Agora, se ele for inteligente, ele sabe o que ele está fazendo, aí ele vai representar uma ameaça para você. É bom você já se livrar dele agora. Se ele pegar a moeda, sinal que ele está realmente querendo tomar teu reinado. E aí, na hora que ele ia pegar a moeda, porque ele sim sabia muito bem o que ele estava fazendo, e aí vem o anjo e muda a mão dele, tá certo? E faz ele pegar a brasa na mão, e na hora que está muito quente, o que você faz? Coloca na boca, ele coloca na boca, e essa é uma das explicações, que ele acabou ficando, não era gago a palavra, a gente fala que ele era gago, kvatpet, tinha dificuldades na fala. Essa é a passagem. Isso é um pouco drástico, né? Um pouco drástico, imagina, tudo bem, Deus podia simplesmente fazer ele mudar de tocar em cima da brasa, não precisava botar na boca, por que tudo isso? Então, primeira coisa, a questão dele ser gago tem essa questão histórica, mas na verdade é muito além disso. Hashem queria mostrar que a liderança não é por popularidade, não é para alguém que tem lábia, que é o que normalmente acontece ao longo de todas as gerações. Moshe Rabbeinu, pelo contrário. Não só isso, o Alter Rebbe escreve que justamente por Moshe Rabbeinu ser muito elevado, ele vem do mundo chamado mundo do pensamento, ele não conseguia expressar a grandeza dele aqui na fala. Então, às vezes, por tanta elevação, ele não conseguia expressar. Então, essa é a história técnica que aconteceu, mas o motivo que aconteceu é algo muito mais elevado. Mas tem mais um detalhe que tem a ver com Pesach, que é o seguinte, a gente falou hoje de manhã, como se faz uma cacherização. Então, você pode jogar água quente, você pode passar um maçarico, você pode pegar, por exemplo, colocar dentro de brasas. Moshe Rabbeinu, a gente falou que ele não podia tomar de um leite que não fosse de uma mãe judia. Verdade. Mas ele experimentou, não foi? Não colocou a boquinha dele lá no... Alguma gotinha pode ter caído. E
Shem, assim diz uma explicação, precisava cacherizar. E como você cacheriza? Não faça isso em casa, não tem que cacherizar sua boca assim antes de Pesach, não precisa tomar água fervendo para cacherizar tua boca, mas come o já tá bom. Mas essa é uma explicação. Eu acho que merece, não consegui desenvolver a ideia para entender qual que é o significado disso. Hashem não quer fazer ele sofrer, Chaz v'Shalom, tzadik, tornar ele uma pessoa com essa dificuldade, com certeza tem muito além daquilo que a gente está falando. Mas é uma explicação que está aí, eu deixo aberto para cada um tentar descobrir qual que é o significado disso. Mas essa é mais uma explicação em relação... Melhorou ele, Então, existe uma discussão interessante que no Har Sinai está escrito que o cego passou a ver, o manco começou a andar, todo mundo se curou. E a pergunta é se Moshe Rabbeinu também se curou naquele momento. Então, é uma questão de debate. Pode ser que ele se curou, ou pode ser que ainda ele manteve isso porque simbolizava algo muito além de não poder falar, e sim que realmente era uma característica espiritual dele. Então, é um tema de debate. O Paró sabia que ele era Yehudi, não? O Paró, aparentemente sim. Aparentemente sim. Aparentemente sim. ¿Sabe cuánto nace Aarón? Eu vou te falar um detalhe interessante. A Torá vai falar para gente que daqui a pouco ele vai sair, ele cresce no palácio, ele vai sair para ver o que acontece com os irmãos. E aí ele vê lá os egípcios batendo, vê eles brigando. Quer dizer, irmãos, quem disse que ele é teu irmão? Quem disse que ele é teu irmão? Que ele tinha consciência do... Ele com certeza tinha consciência. A Bátia deu para ele uma educação judaica. Tanto uma educação judaica, a ponto que logo que ele sai, ele quer fazer o quê? Se preocupar com os irmãos dele. Essa é uma educação judaica. Aquele que vai lá, eu estou no bem bom e vocês estão aí na escravidão. Não. Deixa eu ver o que está acontecendo. Ele vai lá e se sacrifica, igual a Bátia fez. A mãe adotiva dele foi lá e fez algo extremamente corajoso. Ele vai lá e vai matar o egípcio. Foi algo corajoso. Tanto é que depois ele teve que fugir, ficar longe lá muitos anos do Egito. Então, naquele momento a Bátia se tornou judia, sim. Então o leite da Bátia podia ser bebido. Mas ela não estava grávida. Não tinha casado ainda, não tinha filhos. Não tinha leite para dar. Não tinha leite para dar. Precisa ser judia, também precisa ter leite para dar. Precisa ter as duas condições. Boa noite a todos. Boa noite. Eu também.